No meio do caos da Europa medieval, quando impérios surgiam e caíam, um líder se ergueu para defender seu povo contra uma das maiores potências do mundo. Esta é a história de Mircea, o Grande, o avô do Drácula, um herói que moldou o destino de uma nação. Vamos voltar ao século XIV. O Império Otomano avançava implacavelmente pelos Balcãs, conquistando reinos e esmagando exércitos. No meio desse turbilhão, um pequeno principado chamado Valáquia, hoje parte da Romênia, lutava para sobreviver. Em 1386, um jovem príncipe chamado Mircea subiu ao trono. Ele herdou um estado pequeno, espremido entre o poderoso reino da Hungria, ao norte, e a maré otomana, ao sul. Para muitos, a Valáquia parecia condenada, mas Mircea não era um líder comum. Ele tinha uma visão: transformar seu principado vulnerável em uma fortaleza respeitada. E ele tinha a determinação para fazer isso acontecer. Nos seus mais de 30 anos de reinado, Mircea, o Velho, como ficou conhecido, operou verdadeiros milagres. Ele não apenas defendeu seu território, mas o expandiu, levando a Valáquia à sua maior extensão medieval. Seu domínio se estendia desde as fronteiras da Hungria, controlando o estratégico rio Danúbio, até quase alcançar as margens do Mar Negro. Como ele conseguiu isso? Primeiro, ele organizou a casa. Mircea reformou a administração, fortaleceu a economia com um sistema de impostos eficiente e, o mais importante, criou um exército formidável. Ele não dependia apenas da nobreza. Ele armou e treinou camponeses livres, criando uma força leal e numerosa, pronta para defender sua terra. Além disso, ele construiu e reforçou uma linha de fortalezas ao longo do Danúbio, uma muralha de pedra e coragem contra as invasões. A maior prova de fogo de Mircea veio em 1395. O temido sultão Bayezid, conhecido como o Relâmpago por suas vitórias rápidas, invadiu a Valáquia com um exército gigantesco. As crônicas da época falam em dezenas de milhares de soldados otomanos. Mircea, com forças muito menores, sabia que uma batalha em campo aberto seria suicídio. Então, ele usou a arma mais poderosa que tinha, a própria terra da Valáquia. Ele atraiu o exército de Bayezid para um terreno traiçoeiro, cheio de pântanos e florestas densas. Esse confronto ficou imortalizado como a Batalha de Rovine. Usando táticas de guerrilha, emboscadas e o conhecimento do terreno, o pequeno exército valáquio infligiu perdas pesadas aos invasores. Embora os detalhes exatos da batalha sejam debatidos, o resultado é claro. Mircea impediu a conquista total do seu principado. Ele mostrou ao mundo que os otomanos não eram invencíveis. Essa vitória transformou Mircea em um símbolo da resistência cristã nos Balcãs, um verdadeiro campeão de seu povo. Mas a genialidade de Mircea não se limitava ao campo de batalha. Ele era um mestre da diplomacia. Sabendo que não poderia lutar sozinho para sempre, ele teceu uma complexa rede de alianças. Firmou tratados com a Hungria, a Polônia e a Lituânia, unindo forças cristãs contra o avanço otomano. E ele era incrivelmente astuto. Quando o Império Otomano enfrentou uma crise interna após a derrota de Bayezid para os mongóis, Mircea não hesitou. Ele se intrometeu na Guerra Civil Otomana, apoiando diferentes pretendentes ao trono, sempre buscando o que era melhor para a Valáquia. Essa política externa flexível, de lutar quando necessário e negociar quando possível, garantiu a sobrevivência e a independência do seu principado, enquanto outros reinos vizinhos eram subjugados. Hoje, a história de Mircea não é contada apenas por crônicas antigas. A arqueologia nos dá provas concretas de seu legado. Escavações em toda a região revelam as ruínas das fortalezas que ele construiu. Mas talvez a descoberta mais fascinante sejam as moedas de prata cunhadas durante seu reinado. Essas moedas, chamadas duca, não foram encontradas apenas na Romênia, mas em toda a Bulgária, na Sérvia e até em antigos mosteiros. O que isso nos diz? Mostra que a economia da Valáquia era forte e sua influência se espalhava por toda a região. As moedas, com seu nome e símbolos cristãos, eram uma declaração de soberania e estabilidade. Cada moeda encontrada é um pequeno pedaço da história que confirma
o poder e o prestígio que Mircea trouxe para seu país. Além de guerreiro e diplomata, Mircea foi um grande patrono da fé e da cultura. Ele financiou a construção e a renovação de dezenas de igrejas e mosteiros. Esses locais não eram apenas centros religiosos, mas também focos de educação e arte, onde a identidade cultural valáquia era preservada. O mais famoso de todos é o Mosteiro de Kuzia, uma joia da arquitetura medieval que ele fundou. Foi lá que Mircea escolheu ser enterrado. Seu túmulo, preservado até hoje, é um local de peregrinação e um testemunho silencioso de sua grandeza. Ao visitar Kuzia, você pode sentir a presença de um rei que dedicou sua vida a Deus e ao seu povo. E aqui está uma conexão que vai explodir sua mente. Mircea teve vários filhos, e um deles se chamava Vlad. Não. Aquele, Vlad ainda. Esse era Vlad II, que mais tarde ganhou o apelido de Dracul, ou Dragão. E Vlad II foi o pai de Vlad III, o Empalador, mundialmente conhecido como Drácula. Isso mesmo. O lendário Mircea, o Grande, era o avô de uma das figuras mais aterrorizantes e fascinantes da história. A política de resistência implacável de Mircea, sua disciplina militar e seu senso de autoridade forte foram um legado que ele deixou para seus filhos e netos. A luta de Drácula contra os otomanos foi, em muitos aspectos, uma continuação da guerra iniciada por seu avô. Quando Mircea morreu em 1418, ele não deixou para trás um pequeno e vulnerável principado. Ele deixou uma Valáquia forte, expandida, organizada e respeitada internacionalmente. Ele garantiu a sobrevivência de sua nação em um dos períodos mais perigosos da história europeia. Sua história é uma combinação incrível de bravura militar, genialidade diplomática e um profundo amor por sua terra. Graças à união de textos medievais e descobertas arqueológicas, hoje podemos entender por que Mircea, o Velho, é considerado um dos maiores líderes de seu tempo. Ele não foi apenas um rei, foi o arquiteto de uma nação, o defensor da fé e a inspiração para gerações. A história de Mircea nos lembra que mesmo nas horas mais sombrias, a coragem e a visão de um único líder podem mudar o curso da história. Ele provou que o tamanho de um exército não importa tanto quanto a força do espírito de um povo. Obrigado por assistir e mergulhar conosco na fascinante história de Mircea, o Grande. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Até a próxima!